E aí, tá afim de vencer suas guerras? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. E para te contextualizar biblicamente acerca do assunto, vamos falar um pouco sobre Salmo 83. Ó Deus, não fique em silêncio. Não sequer, nem fique parado. Os seus inimigos se agitam, os que odeiam o Senhor se reúnem, cheios de orgulho. Fazem planos astutos para destruir o seu povo, preparam projetos para acabar com a sua nação escolhida. Eles dizem, vamos riscar Israel do mapa, vamos apagar esse povo da memória dos homens. Eles todos concordam quanto aos planos de guerra, e fazem um tratado de cooperação contra o Senhor. Tanto os edomitas, os ismaelitas, os moabitas e os agarenos. Os soldados de Gebal, Amon e Amaleque, os filisteus e o exército de Tiro. Além disso, a Assíria se uniu a eles com os povos descendentes de Ló, para ajudar os seus inimigos. Destrói essa gente como destruiu os midianitas, como destruiu os exércitos de Sísera e Jabim no riacho de Quizon. Como derrotou os seus inimigos em Endor, onde os corpos dos soldados mortos serviram de adubo para a terra. Faça aos seus generais o mesmo que fez a Oreb e Zeeb, destrua os príncipes do inimigo como fez com Zeba e Zalmuna. Que disseram, vamos ficar com as terras que pertencem a Deus. Ó meu Deus, sopre esses inimigos para longe, como folhas levadas pelo redemoinho, como palha carregada pelo vento. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes. Persiga os inimigos com as suas tempestades e faça com que sintam muito medo dos seus furacões. Derrote essa gente completamente. Deixe os seus inimigos envergonhados, até que busquem o seu nome, Senhor. Quando eles forem destruídos e ficarem confusos, desorientados e envergonhados, aprenderão que só o Senhor, o Altíssimo, domina toda a terra. Para começar, esse salmo mostra a nação de Israel em meio a ameaças e conspirações do inimigo. Porém, Asaf, o salmista, apela em oração para que o Altíssimo haja emergencialmente em favor do seu povo, a fim de que o nome de Deus seja exaltado e os inimigos destruídos. Essa mensagem é tão atual hoje quanto naqueles dias, uma vez que enfrentamos os mesmos inimigos da fé. Assim como Israel era cercado por povos adversários esperando somente uma brecha para destruí-la, nós também estamos cercados por inimigos espirituais sedentos por nos derrubar. Por trás de perseguições, afrontas, medo, dúvidas e humilhações, estão espíritos malignos que desejam minar a nossa fé e nos afastar do Deus vivo. Agora, para começar, é importante que você saiba que nem sempre o seu maior inimigo vai ser o coleguinha do lado, que insiste em te diminuir, te humilhar, te usar e te maltratar. Provavelmente, por que não dizer certamente, o seu inimigo não seja nem ele, mas seja muito maior e mais poderoso que o coleguinha. Um inimigo muito mais estrategista do que você tem sido até aqui. Forte? Sim, muito forte e bem paciente. Só não mais forte do que o grande e poderoso Eu Sou que está conosco. E disso eu não tenho a menor dúvida. Mas a verdade é que mesmo tendo do nosso lado o Todo-Poderoso, diga-se de passagem, meu papi, nós não podemos ignorá-lo. Mas também não podemos e nem devemos dar a ele importância tal a suplantar, ou seja, superar a fé no nosso grande Deus. Mas subestimá-lo, assim como superestimá-lo, é um grande erro, acredite. Eu sei bem do que eu estou falando. Então entenda, lutar contra o inimigo errado pode te custar a vida. O que eu quero dizer com isso? É simples. Não adianta você atirar no coleguinha se o teu inimigo real não é ele. Na prática, se você atirar no coleguinha, você vai estar acertando o inimigo errado. E aquele que está por trás dele vai se colocar por trás de outro e você não vai vencer a guerra. A guerra não estará terminada, se é que você me entende. A sua guerra, a sua luta, não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. E isso não é invencionice minha. Está na palavra de Deus. A noção de quem de fato é o inimigo, alinhada às armas certas, porque as armas certas também são importantes. Nem sempre o seu inimigo morrerá com a mesma arma que o seu amigo matou dele. Será que uma funda é capaz de matar um tubarão dentro do mar? Pois é, mas Davi conseguiu matar um gigante com uma funda. Se a gente parar para analisar, a dimensão da arma não tem a ver com a dimensão do inimigo, mas tem a ver sim com a arma que Deus já tem te usado para treinar.
Davi, por exemplo. Davi foi treinado com uma funda. Essa foi a arma que Deus escolheu para ele usar. E o treinou. Tanto é que Davi, antes de enfrentar o gigante, matou um urso e um leão. E usou uma funda. Ou seja, com que Deus tem te treinado? Qual a arma que Deus tem designado para você usar contra os seus inimigos? Quem define a arma que você vai usar contra os seus inimigos é Deus. Até porque 90% dessa vitória é Ele quem vai te dar. Só 10% é a sua parte, que é pegar as pedras e a funda e acertar no do gigante. Mas voltando ao raciocínio anterior, o inimigo certo, alinhado à arma certa e principalmente ao aliado certo, é o que vai te garantir a vitória. Ou seja, tendo como general de 1 milhão de estrelas o Senhor dos Exércitos, não há chance absolutamente nenhuma de derrota. A blindagem é total. Porque pensa comigo, você pode saber quem é o inimigo certo, usar a arma certa, mas se você se aliar à pessoa errada, o inimigo errado, o lado errado, porque só existem 2 lados, o lado do Senhor dos Exércitos e o lado do Senhor das Trevas. Se você se alinhar com o lado errado, a derrota é certa. Vai ser fácil o inimigo te destruir. O general certo vai ser crucial para você vencer a batalha. Essa é a única coisa na qual você não pode errar. Ainda que você não tenha entendido absolutamente nada do que eu falei até aqui, não saiba quem é o seu inimigo, não saiba qual é a arma que deve usar, se você souber que o teu general tem que ser Deus, você já tem 90% da guerra ganha. Até porque é Ele que vai te ensinar quem é o inimigo, que arma usar, qual estratégia, o tempo de cerco, é tudo Ele que vai te ensinar. E no momento certo, a vitória é nossa. Asaf, nessa oração do Salmo 83, clama para que o Altíssimo não fique distante do seu povo e muito menos seja indiferente às suas lutas. Em contraste ao aparente silêncio de Deus, os israelitas ouviam os ruídos das ameaças dos inimigos. E por isso, o salmista clamava pelo socorro do Altíssimo. Assim como Asaf tinha total noção de que para a guerra sem o Altíssimo resultaria em fracasso, nós também devemos ter essa noção. Devemos entender que lutar tendo o Senhor dos Exércitos como nosso aliado é essencial para a vitória. Nessa oração, Asaf pede que Deus se manifeste contra os inimigos dele. É legal que você dê uma lida no capítulo todo do Salmo 83, tá? Assim como Asaf tem pedido para Deus se manifestar contra os inimigos dele, quantos de nós não desejamos mal àquele que nos tem perseguido? Não conseguem esquecer o passado, traumas, mágoas, decepções e traições. E isso tem nos roubado a paz e a alegria. No entanto, queridos, não é com sentimento de vingança que você vai aliviar a dor e o sofrimento. Nessa oração, você vai perceber que o salmista deseja muito mais do que o sentimento de vitória. Ele quer que os inimigos aprendam com o juízo divino e que assim eles saiam da impiedade e decidam finalmente buscar o Senhor. Agora me responde uma coisa, qual tem sido o seu propósito? Como você tem orado? Asaf via nessa batalha uma oportunidade para que os seus inimigos reconhecessem a soberania divina. Ou seja, eles teriam a oportunidade de comparar a ação do Deus de Israel com a inércia dos falsos deuses deles. Se mesmo assim os adversários não se convertessem, eles não poderiam mais dizer que não tiveram a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. Portanto, até no clamor por justiça deve haver o propósito claro de promover a glória divina, e não simplesmente massacre por massacre. Quem clama ao Senhor, impulsionado por sentimentos ruins como vaidade, sentimento de vingança pessoal, nunca será atendido. Pensa nisso, eu te dei todas as chaves para você ganhar essa guerra. Agora vai lá e vence.